Lá em 1989, começou a rolar uma história de arrepiar. Diziam que cientistas soviéticos, enquanto cavavam o buraco mais fundo do planeta, tinham simplesmente perfurado os portões do inferno e até gravado os gritos de quem estava lá. Mas o que tem de verdade por trás dessa lenda? Bom, vamos fundo nessa história e descobrir o que realmente aconteceu no lugar mais profundo que a humanidade já conseguiu chegar. Para começar, vamos tentar entender a escala disso. Os soviéticos cavaram 12.262 metros para dentro da crosta da Terra. Sabe o que significa? É mais fundo que a Fossa das Marianas, que é o ponto mais baixo dos oceanos. Se a gente pegasse o Monte Everest e virasse de cabeça para baixo, ele ainda não chegaria no fundo. É uma obra de engenharia que é sinceramente inacreditável. E lá embaixo, a realidade foi muito além do que qualquer um imaginava. A temperatura chegou a 180 graus Celsius. Isso é quase o dobro do que os cientistas previam. O calor era tão, mas tão intenso que as brocas, que eram feitas dos metais mais resistentes que existiam, começaram a se deformar. Continuar o trabalho virou um desafio gigantesco. E foi bem nesse cenário de calor e pressão extremos que surgiu a frase que alimentou toda essa lenda. A citação, que teria sido dita por um dos cientistas do projeto, era assustadora. E essa declaração, junto com uma suposta gravação de áudio, deu vida ao mito de que os soviéticos não tinham encontrado o manto da Terra, mas sim o próprio inferno. Mas, para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Esse projeto não era só sobre ciência, não. Em 1970, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos tinham acabado de pisar na Lua. A União Soviética, claro, precisava de uma vitória científica para mostrar sua força. Então eles decidiram fazer o exato oposto. Em vez de subir, eles iam descer. O objetivo oficial era incrivelmente ambicioso: ser o primeiro país a atravessar a crosta da Terra e chegar no manto, aquela camada misteriosa que fica logo abaixo. A localização escolhida, a Península de Kola, na Sibéria, não foi por acaso. É que lá estão algumas das rochas mais antigas do planeta, uma verdadeira janela para o passado geológico da Terra. O plano era cavar 15 quilômetros para baixo, uma coisa que nunca tinha sido tentada antes. Essa jornada toda durou mais de 2 décadas. Começou em 1970 e 9 anos depois, em 79, eles já tinham quebrado o recorde mundial de profundidade. Em 1983, a broca chegou na sua marca final, 12.262 metros. O projeto parecia um sucesso absoluto. Só que aí, em 1992, de repente, tudo parou. O local foi abandonado e o poço mais fundo do mundo foi selado para sempre. A grande pergunta é, por quê? E foi justamente durante essa viagem ao desconhecido que eles fizeram, descobertas que, desafiaram a ciência da época. Parecia que quanto mais fundo eles cavavam, mais o nosso planeta se mostrava um lugar estranho e inesperado. A primeira grande surpresa foi a temperatura. Os cientistas achavam que iam encontrar um aumento de calor gradual, previsível. Mas o que eles acharam foi algo muito mais radical, que acabou colocando toda a operação em risco. A expectativa dos cientistas era encontrar algo em torno de 100 graus Celsius naquela profundidade. Só que, em vez disso, os termômetros marcaram 180 graus. Esse calor extremo não era só uma curiosidade científica, era uma barreira técnica que parecia impossível de superar. Ameaçava derreter o próprio equipamento que eles estavam usando. Depois, eles encontraram água. Isso pode não parecer tão surpreendente, né? Mas, de acordo com as teorias da época, a pressão lá embaixo era tão esmagadora e a rocha supostamente tão impermeável que a existência de água líquida deveria ser impossível. E, no entanto, ela estava lá, presa dentro das rochas. Essa descoberta sugeriu que a água é um componente muito mais presente na crosta terrestre do que se imaginava. Agora, talvez a descoberta mais chocante de todas tenha sido a evidência de vida. Não vida como a gente conhece, claro, mas os vestígios dela, fossilizados nas profundezas da Terra. A 6 quilômetros de profundidade, os cientistas encontraram fósseis microscópicos de 24 espécies diferentes de plâncton. Isso foi revolucionário. Significava que a vida na Terra era muito, mas muito mais antiga e resistente do que se pensava. Capaz de existir em ambientes de extrema pressão e sem luz nenhuma, lugares que antes eram considerados totalmente estéreis. E então, a gente chega nos sons.
Para capturar dados sobre os movimentos da Terra, os cientistas desceram microfones supersensíveis pelo poço. Eles esperavam ouvir o som das placas tectônicas se mexendo, o que é normal, mas o que eles supostamente gravaram deu origem à parte mais famosa e sinistra dessa história toda. É exatamente aqui que a ciência e a lenda urbana se encontram. A história dos sons do inferno se espalhou como fogo pelo mundo. Mas o que as evidências dizem de verdade? Vamos separar os fatos da ficção. A verdade, no entanto, é bem menos sobrenatural. A famosa gravação foi desmentida, era uma farsa. Análises de áudio mostraram que os sons foram manipulados, provavelmente tirados de efeitos sonoros de filmes de terror. E aquele cientista apavorado da citação? Pois é, nunca foi identificado. A lenda foi uma invenção, mas a parada repentina do projeto ainda precisava de uma explicação de verdade. Bom, se não foi uma descoberta sobrenatural, o que realmente fez os soviéticos abandonarem um projeto tão gigantesco e caro depois de mais de 20 anos de trabalho? A explicação mais provável é uma combinação de fatores. Primeiro, a falha técnica, o calor estava simplesmente destruindo o equipamento. Segundo, o colapso financeiro. Com o fim da União Soviética em 1991, o dinheiro para o projeto acabou. E ainda existe uma teoria de que eles ficaram com medo de causar alguma instabilidade geológica na região, talvez até um terremoto. Mas, independentemente do motivo do fim, o legado do Poço de Kola é profundo. Ele nos ensinou que, apesar de toda a nossa tecnologia, a gente mal começou a entender o planeta que está bem debaixo dos nossos pés. E essa frase resume tudo perfeitamente. Nós mandamos sondas e robôs para outros planetas, mas o mundo que existe a poucos quilômetros abaixo de nós continua sendo um enorme mistério. E para colocar tudo em perspectiva, dá uma olhada nessa escala. O Poço de Kola, com seus impressionantes 12 quilômetros, mal arranha a superfície da Terra. A fronteira para a próxima camada, o manto, está a dezenas de quilômetros de profundidade. E o centro do nosso planeta? A mais de 6.000 quilômetros. A verdade é que a gente mal começou a nossa jornada para o interior. Hoje, tudo que restou no local é uma tampa de metal enferrujada, no meio do nada na Sibéria. É um monumento silencioso a uma das jornadas mais ambiciosas da história da humanidade, selando para sempre os segredos que eles podem ou não ter encontrado lá embaixo. O Poço de Kola nos força a pensar. Parece que quanto mais fundo a gente vai, menos a gente entende. E isso nos deixa com uma pergunta final. Será que existem fronteiras, seja no espaço ou nas profundezas da Terra, que talvez seja melhor a gente não ultrapassar? Nosso planeta esconde muito mais mistérios do que a gente imagina.